fala conosco. Amém. Agora é a hora da história. Olha, uma medalha. Olha que linda essa medalha. Tem aqui um número 1. O que será que representa esse número 1? Olha, que linda essa medalha. Vamos aprender o que significa essa medalha? A Bíblia nos conta que havia um homem chamado Acabe. Acabe não agradava a Deus. E ele se casou com uma mulher chamada Jezabel. E eles moravam num palácio. E o rei Acabe e a rainha Jezabel ensinaram as pessoas a servir outros deuses que não eram o nosso Deus verdadeiro. Eles desobedeceram a Deus e Deus estava muito triste com eles. Eles estavam separados de Deus. Por quê? Porque eles pecaram contra Deus. A Bíblia diz lá em Isaías 59:2 que o pecado nos separa do nosso Deus. Nós ficamos muito distante de Deus quando nós pecamos. E assim como o rei Acabe e a rainha Jezabel estavam afastados de Deus, nós também ficamos separados de Deus quando nós pecamos. E o que é pecado? Pecado é tudo que não agrada a Deus, que nós falamos, que nós pensamos, coisas que nós fazemos que não agrada ao nosso Deus. Então, Deus falou com o profeta Elias e pediu que Elias fosse falar com o rei Acabe e com a rainha Jezabel. E fosse falar para ele que Deus não iria mandar chuva sobre a terra. O profeta é uma pessoa que fala tudo o que Deus manda. E ele era obediente. Então ele foi falar com o rei que Deus não iria mandar chuva sobre a terra. E quando Deus fala, acontece, crianças. Quando Deus fala alguma coisa com a gente, aquilo acontece. E aconteceu do jeito que o profeta disse. Não choveu. O sol era muito quente. E toda a cidade de Israel não tinha água. E então o rei queria matar Elias porque achava que ele era culpado. E ele teve que se esconder. A cidade ficou toda seca. Os rios secaram. Não tinha água nem para os animais. As plantas, os animais começaram a morrer. E Israel começou a ficar pobre porque faltava água. O rei Acabe e a rainha Jezabel estavam muito chateados. Mas Deus cuidou do profeta Elias porque ele adorava a Deus. Ele servia o nosso Deus verdadeiro, ele obedecia a Deus. E Deus amava Elias. Então Deus cuidou dele. Assim como Deus amava Elias, ele também ama a mim e a você. A Bíblia diz lá em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu seu filho por nós. Ele nos amou de forma tão grande que ele foi capaz de dar o seu filho por nós. Então, assim como Deus amava Elias, ele também ama todos nós. E um tempo depois, Deus falou com Elias: Elias, volta e vai falar com Acabe que eu vou mandar chuva sobre a terra. Mas o rei estava tão chateado que ele queria novamente culpar Elias, que Elias era culpado de não chover. Elias lembrou a ele que eles não estavam servindo ao Deus verdadeiro, porque o rei Acabe e a rainha levaram as pessoas a adorar outros deuses, que não é o nosso Deus verdadeiro. E Elias então falou para ele: rei, vamos propor um desafio. Naquela época, existia 400 homens que serviam a um Deus chamado Baal. E também tinha outros 400 homens, 450 que serviam a Baal e 400 homens que serviam a um Deus chamado Azerá. Olha, eram tantos deuses, mas somente Elias servia ao nosso Deus verdadeiro. Somente Elias fazia a vontade de Deus e os outros estavam servindo outros deuses. Então Elias falou: vamos fazer um desafio.
vamos subir no Monte Carmelo. Eu, os 400 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá. Dá pra ler, né? Assim, isso. Os 400 de Azerá. Ele disse, vamos subir no Monte Carmelo e vamos ver como vai funcionar esse desafio. Então, crianças, o rei aceitou aquela proposta. Eles foram e Elias queria mostrar quem era o Deus verdadeiro. Sabe, crianças, muitas pessoas hoje estão servindo a um Deus que não é o nosso Deus verdadeiro. Mas como, tia, eu posso deixar de servir a Deus quando eu dou o primeiro lugar às outras coisas que não agradam a Deus? Quando eu coloco as outras coisas no lugar de Deus? Porque o primeiro lugar é para quem? É para Ele. Sabe quando você gosta lá daquele personagem da televisão, aquele astro, aquele ídolo, aquele desenho que nada pode fazer por você, mas você vai fazer uma festa de aniversário, que é um agradecimento a Deus pela sua vida, você vai fazer a festa todo daquele personagem. Você vai para a escola, você quer o material todo daquele personagem. Você perde o seu tempo. Ao invés de estudar a palavra de Deus, ao invés de você louvar a Deus, você fica assistindo, perdendo o seu tempo com esse desenho. Você está dando lugar para quem? Para Deus? Não, isso é idolatria. Então você não está dando o primeiro lugar para Deus. Isso é o significado da medalha. O número 1 é o lugar de Deus. Lembra do versículo que nós aprendemos aqui com a tia Anísia e com a tia Daiane? Não adore outros deuses, somente a mim. Mas quem foi que falou isso? Adore somente a mim. Foi o nosso Deus Todo-Poderoso. Ele que diz, adorem somente a mim. Então, Elias fez essa proposta para ele. Vamos lá no monte e vamos ver quem é que vai responder com fogo. Elias chamou as pessoas e disse assim, olha, vocês, profetas, ou homens que estão servindo ao Deus Baal, e vocês que estão servindo ao Deus Azerá, vocês estão em pecado, porque Deus diz que nós devemos adorar somente a Ele disse, então nós vamos fazer um desafio para ver qual Deus que vai responder com fogo. Vocês gostam de desafio? Elias também gostou do desafio. E aquelas pessoas disseram, legal, eu gostei, vamos fazer esse desafio. Foram para o Monte Sinai, para o Monte Carmelo. E lá, cada um fez um altar. Elias fez o seu altar. Elias preparou o seu altar. E também os profetas de Baal fizeram lá o seu altar. E eles foram adorar. Vamos ver qual que vai responder com fogo. Naquela época, Jesus, o único filho perfeito de Deus, ainda não tinha vindo à terra. Então era comum eles usarem um animal para fazer o sacrifício. Então eles preparavam um altar, colocavam a lenha e o animal e colocavam o fogo. Mas Elias disse, não coloca o fogo, vocês vão orar, vocês vão clamar e vamos ver se Baal vai responder. Então eles prepararam o altar e começaram a clamar. E clamar. E os profetas de Baal clamaram e pediram. E Baal não respondia. E eles ficaram ansiosos, Baal responde com fogo. E o fogo não caía do céu. E eles clamaram e nada aconteceu. Crianças, será que Baal tinha poder para responder com fogo? Será que o Deus deles podia responder com fogo? É claro que não. Ele não ia responder porque ele não era um Deus de verdade. Ele foi uma imagem, um desenho que o rei Acabe e a rainha fizeram. Então ele disse, Elias começou a zombar deles, a caçoar. Vai, clama o seu Deus aí, clama. Quem sabe ele responde. Olha, talvez o Baal esteja ocupado falando com alguém. Talvez Baal tenha saído para outro lugar. Quem sabe ele está dormindo. Fala mais alto para Baal responder. E o povo clamava, e nada. Baal não respondia com fogo. Eles começaram a se cortar. E foi desesperador, porque o Baal não respondia a eles. Então Elias falou assim, agora é a minha vez.
O altar deles ficou lá porque eles não conseguiram responder. Elias preparou o altar de Deus, um altar de adoração a Deus. E Elias, somente Elias, hein? Eram 450 profetas de Baal e 400 que clamaram ao Deus Azerá, que servia uma rainha Jezabel. Mas esses nenhum pôde responder aqueles homens. E somente Elias preparou o altar, colocou o animal para o sacrifício. E ele disse: agora eu vou clamar, porque somente o nosso Deus tem poder para nos salvar. Baal e Azerá não pode fazer nada por nós. Nenhum outro Deus, somente o nosso Deus. Ele pode nos salvar. E sabe o que ele fez por nós? Ele mandou o seu filho Jesus. Jesus carregou uma cruz tão pesada pelos nossos pecados. A Bíblia diz que o castigo que era para nós, ele levou naquela cruz. Ele carregou uma cruz tão pesada e chicotearam ele, colocaram uma coroa de espinho em sua cabeça e bateram nele e ele derramou seu sangue. Ali pregaram na cruz e ele derramou seu sangue por nós. Mas a Bíblia diz que ele não ficou naquela cruz. Ele foi sepultado e ao terceiro dia ele ressuscitou. Ele ressuscitou pelos nossos pecados. Elias sabia que Deus era o Deus Todo-Poderoso. Mas ele queria mostrar para aquelas pessoas que somente Deus, assim como Deus respondeu, enviando seu filho Jesus, Deus também respondeu à oração de Elias. Quando Elias começou a clamar, e ele disse: Senhor, mostra para essas pessoas que o Senhor é Deus. Mas sabe o que o Elias fez também? Para ficar mais difícil, Elias molhou o altar. Olha, ele jogou água. Mas será que vai pegar fogo? A lenha molhada? Elias molhou todo o altar, a lenha, e disse: agora vamos ver. Quando Elias clamou, Deus ouviu a oração de Elias. E Deus respondeu com fogo. Deus mandou fogo do céu e queimou todo aquele holocausto, aquele altar que Elias tinha preparado para ele, porque aquele altar era para exaltar o nome do Senhor. E todo o povo ficou encantado. Então somente Israel há um Deus verdadeiro. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. E as pessoas começaram a lembrar dos mandamentos que eles aprenderam, que deveriam obedecer e honrar e adorar somente ao Deus poderoso, o Deus de Elias. Todos aqueles homens foram presos. Elias mandou pegar todos aqueles profetas de Baal, aqueles homens que serviam a Baal, e mandou prender. E Deus falou para Elias: Elias, avisa que vai chover. Avisa que eu vou mandar chuva. Porque quem tem o poder para mandar chuva é quem? Deus. Então, quando não estiver chovendo e a gente precisar da chuva, a gente tem que falar com quem? Com Deus. Só Ele pode fazer isso. E então Deus falou com Elias que ia chover. E viram uma pequena nuvem, uma nuvem bem pequenininha lá no céu, do tamanho da mão de um homem. E Elias disse: olha, avisa Acabe que Deus, o nosso Deus poderoso, vai mandar a chuva do céu. Já viram então as primeiras gotinhas de água que caíram do céu para molhar as plantinhas, para molhar a terra e encher os rios. E o nosso Deus é poderoso, não é? O nosso Deus merece toda a adoração, sim ou não? É claro que Ele merece todo o nosso louvor e a nossa adoração, porque Ele pode todas as coisas. Então, sabe o que eu quero dizer para você, criança? Somente o nosso Deus é o Deus verdadeiro. E Ele nos deu um presente maravilhoso, sabe o quê? O presente da salvação. E quem recebe a Jesus em seu coração, torna-se filho de Deus. E você vai morar lá naquela cidade maravilhosa que Ele nos preparou, lá no céu. Naquela cidade linda, onde nós vamos poder adorar ao Senhor para
para sempre. Porque lá não tem tristeza, lá não tem doença, lá não tem morte, lá só tem alegria. Para você entrar nessa cidade, você precisa receber Jesus em seu coração. Aí no seu coraçãozinho. Você quer fazer isso agora? Eu convido você para abaixar a sua cabecinha. E você vai repetir essa oração para que Jesus possa entrar no seu coração. Senhor Jesus, eu te recebo como meu Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida. Perdoa todos os meus pecados. E me ajude, Senhor, a adorar somente a Ti todos os dias da minha vida. Amém! Isso aí, muito bem. Agora você recebeu Jesus? Ó, tem uma cidade linda que Deus preparou para você, tá bom? Você vai morar nessa cidade maravilhosa. E sabe, todos que já receberam Jesus no seu coração, Deus quer que você adore somente a Ele. Quando? Sempre, em todo lugar, na escola, na rua, em casa, onde você estiver, você vai lembrar sempre que deve dar o primeiro lugar a quem? A Deus. Isso aí. Você vai adorar somente a Ele. E sabe essas festas que está acontecendo aí, sabe? Festa junina, que tem sempre no mês de julho. E tem aquelas coisas todas que as crianças gostam de dançar e gostam de vestir aquelas roupas. Aquelas festas são umas festas para outros deuses, que não é o nosso Deus verdadeiro. E realmente não agrada ao nosso Deus. Adorar a Deus, sabe o que é? É agradar a Ele. Esse é o significado de adorar. É agradar somente a Ele. Fazer tudo por Ele. Dar o seu primeiro lugar a Ele. Como nós aprendemos aqui hoje, que não temos outros deuses, somente ao nosso Deus verdadeiro. E fazendo assim, você vai ter direito de entrar nessa cidade maravilhosa que o Senhor te preparou. Então, você vai a partir de hoje adorar somente a Deus? Sim ou não? Quem vai adorar somente a Deus, aí diga na sua casa, eu! Ah, tá muito fraquinho, lá na sua casa, dá aquele grito bem lindo. Eu vou adorar somente a Ti, meu Deus! Todo mundo, eu vou adorar somente a Ti, meu Deus! Porque Ele é merecedor da sua adoração, viu? Então, eu também vou fazer um desafio com vocês, igual Elias fez com aqueles profetas. Eu quero saber, crianças, adolescentes que estão me escutando, qual o lugar que Jesus está na sua vida? Ele é o primeiro? Ele é o primeiro em tudo? Então você vai fazer o seguinte, olha o desafio. Você vai fazer uma medalha, não precisa ser igual a da tia Neide, tá? A da tia Neide é de ouro, tem o número 1, mas de repente na sua casa só tem um papel branco, não tem problema. Eu não vou me importar com a cor do papel, eu quero saber o número.